Senhoras e senhores, aqui estou para comunicar-lhes o meu entusiasmo pelo filme que eu levei 30 anos para fazer. Não estranhe. Quando eu completei 30 anos de carreira, Roberto Farias, um moço que eu conheci quase garoto, convidou-me para um papel no filme O Assalto ao Trem Pagador. Aceitei. Fala galera, começa mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Pessoal, esse é o episódio 79 da nossa galeria e a gente traz aqui mais um filme brasileiro. Curiosamente, também de 1962, como foi O Pagador de Promessas, o outro filme que a gente fez aqui no podcast Filmes Clássicos. Esse aqui, Assalto ao Trem Pagador, é um filme dirigido por Roberto Farias, estrelado por seu irmão Reginaldo Farias, Grande Otelo, Luísa Maranhão, Eliezer Gomes, Jorge Dória e Ruth de Souza, entre outros. Como a gente descobriu aqui ao longo dessa gravação, esse filme brasileiro, apesar de ser um filmaço aqui na nossa humilde opinião, não é tão conhecido assim dos cinéfilos brasileiros, né? Pelo que a gente pôde averiguar aí, pouca gente viu esse filme. Então vale a pena ouvir esse episódio aqui. A gente, claro, vai revelar muita coisa aqui, então é bom você ter visto o filme, que aí você irá aproveitar melhor o nosso áudio aqui. A gente vai pedir um pouco a paciência de vocês. A gente teve problemas técnicos aí, principalmente com o áudio do Alexandre, mas o resultado ficou aceitável e a gente resolveu publicar assim mesmo. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, esse não é o padrão aqui, né? A gente geralmente faz áudios com melhor qualidade, mas dessa vez ficou assim, foi uma pena, vida que segue. E se é o caso de você estar ouvindo aqui o nosso podcast pela primeira vez, ou é o caso de você ainda não ter ido lá na loja do iTunes classificar o nosso podcast, a gente pede para você procurar a gente na loja do iTunes e deixar lá o número de estrelinhas que você acha que a gente merece e quem sabe um comentário aí que a gente vai curtir. Agradecemos, muito obrigado. Aquele que gastar demais e fugir do trato vai morrer. Quem for preso, qualquer um de nós, é melhor se matar. Porque se abrir a boca, morre. Onde estiver. Até na cadeia. Ou então, Tião, você acaba com a raça dele. Filho e tudo. Isso aí, pessoal. Hoje a gente falando aí sobre Assalto ao Trem Pagador. Mais um filme brasileiro aí no nosso podcast. Eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Comigo falando de Blumenau temos o Alexandre. Fala, Alexandre Cataldo. Fala, Fred. Tudo bom? Tudo tranquilo. Tudo bem. E hoje a gente tem mais um convidado. Ele já esteve aqui fazendo 2 filmes alemães, né? Você fez o M, Vampiros de Düsseldorf e o Caligari. E o Gabinete do Dr. Caligari, isso. Marcos Noriega, lá do podcast. Crime é com ele. Masmorra Cine, né? Isso, mais um filme de crime, né? É isso aí. Pois é, envolveu... Você não é advogado não, né? Na área criminal não, né? Não. Então, de jeito nenhum. Não justifica, não é por isso que a gente te chama aqui, é pelos seus conhecimentos aí cinematográficos, é claro. Beleza, Marcos? Vamos começar então isso aí. Opa, beleza. Primeira vez que você vê esse filme, é isso mesmo? Você revelou pra gente? Não tinha assistido. Beleza. Não. Foi uma grata surpresa. Que beleza, né? Então eu vou também já fazer uma parte. Isso para mim foi algo até um pouco surpreendente. Que vários cinéfilos que eu tenho em alta conta, assim, que são pessoas inclusive que já participaram com a gente, como estou sabendo do Marcos agora, e outros, William, Pedro Bizelli,
e várias outras pessoas também revelaram que não viram o filme. Eu tinha para mim que era um filme batidíssimo, né? Dentro de quem curte filme mais antigo e, claro, dentro do universo dos filmes brasileiros. E eu tô vendo que ele não é. Então acho que é maior ainda a nossa responsabilidade aqui, porque eu adoro esse filme, já desde que vi a primeira vez, lembro bem, anos 80, na TV Educativa, TVE do Rio de Janeiro. Me assustei com cenas do filme, fiquei impressionado. Cenas que até hoje eu lembro perfeitamente e tenho elas gravadas. Fred, eu sei que curte o filme, então acho que a gente aqui vai prestar um pequeno serviço mesmo de, sei lá, de repente fazer com que algumas pessoas corram atrás, né? É quase uma dica única do PFC. Hein? Porque eu achava que era um filme muito mais visto e batido do que ele tá me parecendo agora ao conversar com algumas pessoas sobre ele. Também. Inclusive é um filme que, se a gente falar abertamente dele, ele vai estar cheio de spoilers, né? Para quem não viu. Então, tem que ver esses episódios aí. Espero que ele veja antes de nos ouvir. Esses episódios de um filme só, cara, tem que passar o filme. Pare agora a audição do podcast, assista o filme, não vai se arrepender. 42 e volte. Na linha do que você falou, né? Eu gosto também bastante do filme. Acho um prato cheio para quem gosta de filme noir, principalmente, né? Não vou chegar ao ponto de dizer que é um filme noir brasileiro, mas pode ser dito isso também, né? Certamente tem influência do cinema noir americano, sem dúvida nenhuma, principalmente aquele gênero de filme de assalto, né? Muito comum aí nos filmes criminais americanos, né? Tipo Segredo das Joias, O Grande Golpe lá do Kubrick, que veio depois, veio antes desse filme aqui, né? 56, antes. Esse aqui é de 62, né? Tem o Rei Fifi, né? O filme francês. Rei Fifi, o filme francês, né? Vários filmes, né? Círculo Vermelho lá do Jean-Pierre né? Melville também é um bom exemplo, né? Mas esse veio depois, né? Década de 70. Mas eu citaria também como influência dele, ele tem uma cinematografia que ela tem um olhar assim para paisagem, para essa coisa das favelas do Rio, para a paisagem onde as coisas acontecem. Então e tem um olhar até meio sociológico, porque essa divisão ali da parte pobre e parte rica do Rio tem um pouco de neorrealismo. E na maneira como ele aproxima também do drama dos personagens e a relação da pobreza, dos dramas pessoais deles ali e dos resultados que esse roubo vai trazer para a vida deles, e do desespero que a pobreza leva a você fazer certas coisas, também para mim se aproxima um pouco do Salário do Medo, de repente, né? Opa! Talvez. E tem um pouco de cinema novo também aí, aquele cinema novo mais voltado ali pro lado urbano, né, das grandes cidades e tal, né? Eu acho que Fred, esse filme foi no momento do lançamento, ele fez um certo sucesso de crítica, né? Mas um pouquinho depois ele começou a levar a paulada aí da galera do cinema novo, daquele pessoal mais radical, apesar de que o próprio Roberto Farias inicialmente ele estava um pouco nessa patota também, ele não se via fora desse movimento. E a que tudo consta, o Glauber gostou do filme. O Glauber, na verdade, ele tinha uma certa, eu não sei se é um problema, né, mas ele bebia da fonte desse pessoal. Ele estava no set de filmagens, por exemplo, do Pagador de Promessas, como a gente falou quando fez o episódio. Ele estava no set de filmagem do Cidade Ameaçada, do próprio Roberto Farias. Ele inicialmente falou bem do Assalto ao Trem Pagador, mas depois ele começou a ver como coisas nocivas o Pagador de Promessas e o Assalto ao Trem Pagador, né, os dois filmes de 62 com Pagador no título. Não bastava para eles que o filme tivesse alguma nuance de realidade social, como tinha, por exemplo, no Pagador de Promessas, como tinha no Cinco Vezes Assalto ao Trem Favela Pagador. também.
Pro Glauber e Companhia Limitada, o filme tinha que quebrar totalmente, romper com aquela narrativa tradicional e tudo mais. E o Roberto Farias, com isso, nunca se alinhou. Ele não negava que ele se formou em cinema como espectador, indo ao cinema desde pequeno, bebendo na fonte de principalmente filmes americanos, evidentemente, que é o que mais passava. Então isso aí é declarado, né? Não tem nunca teve nenhuma vergonha disso, de ter bebido na fonte do cinema americano, e aí naturalmente do noir, do subgênero filme de assalto, como você bem falou. E aí, dentro que você falou de filme noir, cara, e de filmes de assalto, eu sinceramente eu adoro o Grande Golpe, eu adoro O Segredo das Joias, o Rififi, cara, mas eu coloco o Assalto do Trem Pagador, sempre coloquei no mesmo nível, cara. Acho que não deixa nada a dever nenhum desses, inclusive talvez até com elementos que os outros não têm, ou pelo menos elementos que para nós brasileiros e que conhece a realidade social do Rio de Janeiro, de outra grande cidade, você se sente até mais próximo, né, dessa realidade. Então, eu acho que não é um filme, é um filme que copiou o noir americano, o filme de assalto, e ficou uma cópia meio fajuta. Não, eu acho que está no mesmo nível. Não, eu acho também, minha opinião. Tá no mesmo nível de vários filmes aí de assalto, e vou na linha do que o Marcos falou, né, cara? É um comentário fortíssimo sobre essa estrutura social do Brasil, né? Principalmente em cidades como Rio de Janeiro. E muito antes de Cidade de Deus, né? E outros filmes do período aí, que voltou muito forte essa questão do asfalto e do morro, né? Esse contraste, a exploração desse contraste, esse filme aqui já fazia isso, né? E outros filmes também dessa época, junto com Assalto ao Trem Pagador, como por exemplo esse 5 vezes Favela que eu citei, né? E eu acho que essa diferença, assim, ela fica muito evidenciada naquela cena pivotal do filme, que é a morte do Grilo, né? E aquele diálogo que ele fala ali, né, racista, e que dá a entender ali pro outro personagem, pro Tião Medonho, que, cara, pessoas como ele vivem numa prisão social, assim, que é muito difícil sair, né? E o filme tá fazendo comentários sobre isso a todo momento, assim. Você vê que ali a discussão já não tem mais a ver com roubo, né? Não tem mais a ver com roubo, com quebra do pacto, com nada disso. É uma rixa racial e social, né? Que é despejada ali de forma gritante. Uhum. Esse filme tem um roteiro muito inteligente. É muito interessante que o Grilo fala isso, né? Nesse monólogo dele, nessa discussão que ele tem ali com o Tião Medonho antes de, né, ser botado no fundo do mar. E mais pra frente, o delegado, quando ele é inquirido no filme, né, se quem era o líder, ele fala assim, olha, pra mim esse Tião Medonho é o líder e é o cara que planejou tudo isso, porque ele tem inteligência pra isso. Então é engraçado como depois o roteiro do filme faz um paralelo ali, né? Da visão o delegado também é alguém da classe média, digamos assim, também é alguém que vive no asfalto, não tá no morro. Mas ele, até por conta de conviver ali, talvez mais de perto com essa realidade, ele tem uma outra visão dessas pessoas, é uma coisa muito interessante. E ele até no momento após a morte do Tião, fala que quer que o caixão seja por conta dele, porque ele acaba ganhando uma certa admiração pelo cara, pela coragem, pela esperteza, pela força do cara, embora seja um antagonista dele, né, por ser um criminoso. E nessa linha ele fala também, só para complementar o que você disse aí, quando ele está pressionando uma das mulheres do Tião, né, a Zulmira, a personagem que é da atriz Luísa Maranhão, ele é o delegado, né, o Jorge Doria, o ator, fala algo do tipo, cara, você não vai conseguir gastar esse dinheiro, se você comprar um brinco, um vestido, a gente vai estar olhando, né, você vai ser miserável com esse dinheiro. Quer dizer, e tem outros momentos do filme, como quando tem uma cena logo no início, quando um dos assaltantes lá, acho que é o Tonho, me lembra aí, Alexandre, o Átila Iório,
Átila Iori é o Tonho. Eu não sei se é ele que chega lá pra mulher, dá o dinheiro, aí a mulher fala, você tá maluco, pobre não pode roubar, fazer. É o outro, Não, né? esse é o Edgar, Edgar, né? É o Edgar. O Edgar e a esposa dele, que é a Dirce Migliati, faz a Margarida. Isso, aí essa Margarida fala pra ele, cara, você não pode, você não entendeu, você não pode roubar como o rico rouba, né? O pobre, quando sonha muito alto no roubo, ele vai ser perseguido pela polícia e ninguém vai deixar ele se safar com isso, né? Ela já sabe que vai dar errado desde o início, né? Ela vaticina que o Edgar vai acabar morto e não dá acerta, outra. Né? Agora a sequência inicial já é muito bem feita, né, cara? Vocês lembram da sequência? Ela quase toda sem diálogo, ele vai introduzindo ali uns elementos ali, a gente vai entendendo o que está acontecendo, a gente vê o trem, aí a gente vê pessoas ali se movimentando, daqui a pouco a gente vê eu não sei a sequência direito, tá? Mas tem um plano que é o trem chegando e por debaixo das pernas de alguém que está em cima do trilho, né? A gente vê arma, vê coisa, a gente vê, começa a entender o que vai acontecer com aquele trem, né? Claro que o nome do filme é Assalto ao Trem Pagador, você não precisa de muito para entender isso. Mas quem não conhecia ou não sabia como seria o filme, foi que eu acho que a maioria das pessoas na época não tinha essa informação tão detalhada, né? Pode ter se surpreendido, né? Justamente porque fugiu aí um pouco da tradição do filme de assalto, do subgênero assalto, que boa parte do filme é passada demonstrando as preparações, né? Os preparativos, a formação da quadrilha e tudo mais. Aqui não, aqui o filme começa já com a execução, a gente não vê nada da preparação. É um filme de pós-assalto, né? É um filme de pós-assalto, a gente vai entendendo mais ou menos a função de cada. A gente vai começar primeiro a saber quem são as pessoas lá na cena da partilha e a função de cada um lá né, a partir daquele momento. Então a gente não sabe nada, isso é muito interessante. E isso deixou muito claro qual era a intenção do filme, né? A intenção do filme não era ser um filme de aventura que mostrava. O assalto acaba quando acabam os créditos iniciais. Depois a gente vê conflito interno, conflitos com as outras pessoas que estão em torno, famílias e parentes e aproveitadores e tudo mais, e com a polícia, evidentemente. E aí a gente vê o declínio, né? E a coisa dando errado, né? Como naturalmente teria que dar. Daqui a pouco também a gente tem que falar que isso aí, claro, é baseado num fato real, né? A gente entra mais nessa história, mas nessa cena da partilha aí que você mencionou, já tem o tema que o Roberto Farias está discutindo ali, que é aquela história do pacto, né? Que eles falam lá, o Reginaldo Farias, né? Fala, lembra do pacto. Agora vem a parte mais importante do plano. O pacto. Vocês já sabem. Nada de estourar dinheiro e virar granfino. O homem tem outros planos na cabeça. Muito melhores do que esse do trem. Agora, é preciso andar direito. Em um ano, só podem gastar 10%. E quanto é meu 10%? Cada um tem que ficar de olho no outro. Porque a perseguição vai ser feia. Cada um aqui só vai poder gastar 10% desse dinheiro. Esse dinheiro não é para gastar agora, não sei o quê. Se alguém for pego gastando mais, dando bandeira que está com muito dinheiro, vai morrer, né? E depois a gente descobre que esse pacto não vale para ele, né? Porque ele é o garotão da Zona Sul lá, né? Ele tem cara de garotão da Zona Sul, ele não é na verdade, mas ele tem lá, ele é louro, tem olho azul, é branco, né? Então a coisa já está amarrada aí desde desse início, né? E é interessante porque a gente vê os bandidos encapuzados e tá rolando o assalto ali no início do filme. Aí, quando eles vão fugir com o carro lá deles, eles vão tirando o capuz e a gente vê, acho que quase todos eles, não sei se vê todos, mas desencapuzados, e depois a gente corta para a cena da partilha e a gente vê, começa a entender a função de cada um ali naquela gangue, e daí vai sair as histórias mais humanas, vamos dizer assim, né? A gente vai ver que o Tião é um cara cujo nome é Tião Medonho, ele coloca medo, ele é respeitado por ser um bandido violento, mas ao mesmo tempo ele é meio que um cara generoso, né? De bom coração.
tem um maluco lá que chega lá e não participa do golpe, mas diz que a mulher tá passando mal, precisa de um dinheiro, ele dá um dinheirinho aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho mais da cena de abertura ali, que essa cena, na verdade, foi uma das últimas a serem filmadas, né? E foi filmado lá, mais ou menos, no local mesmo, perto de Japeri, né? Onde ocorreu o assalto cerca de 2 anos antes, em junho de 60, aconteceu esse assalto, 27 milhões, e os detalhes o filme, o roteiro do filme, ele é bastante fiel a detalhes do caso real, né? Porque os roteiristas, aí no caso o próprio Roberto Farias, ele teve a parceria aí de um jornalista na época chamado Luiz Carlos Barreto, né? Que eu acho que todo mundo conhece depois aí a história dele como produtor de cinema e tudo mais. E eles escreveram o roteiro e pesquisaram o dossiê, né, que estava lá na Central do Brasil do caso. Eles tiveram a ajuda da Central do Brasil em fornecer o próprio vagão que tinha sido objeto do assalto, né? Ele estava inclusive já sendo desmontado. Eles remontaram para fazer a filmagem dessa cena, inclusive tinha marcas de balas ainda lá do assalto ocorrido, propriamente. E funcionários, empregados que estavam no trem assaltado participaram da cena. O maquinista que aparece no filme era o maquinista real. Não sei se vocês sabem disso. Isso aí eu tive a felicidade de pesquisar várias notícias da época num acervo digital aí, e é muito, muito bacana, assim, que você vê notícias ali e é interessante como que um filme tinha uma cobertura, assim, da produção. A cena parou lá, não sei o que, tá, levou o dia todo para ser filmada e não sei o que, as pessoas acompanhando isso. O delegado que cuidou do caso é Rashid, o nome dele, uma coisa assim, né? Na imprensa saiu como Rashid Rashid. O pessoal não se entendia como era a grafia do nome do homem. Amilnei Rashid ou Rashid, é isso aí. Isso. Ele também permitiu que o Roberto Farias participasse de algumas diligências, abriu ali também, deu todas as informações que ele solicitou para poder instruir o roteiro do filme depois na produção. Ele teve a ajuda do pessoal da ferrovia e do pessoal da polícia também. Por isso que, como vocês falaram, muitos detalhes do roubo estão presentes no roteiro do filme. Às vezes trocados os nomes dos personagens. Isso, mas trocaram vários nomes, né? Do Tião Medonho não, né? Do Tião Medonho, como era um personagem famoso. Inclusive, assim, o filme começou a ser feito, escrito e produzido poucos meses depois da morte dele, né? Porque na verdade o assalto foi em 60 e levou cerca de um ano as buscas e tudo mais. Só em 61 é que aconteceu aquele tiroteio que aparece no filme e tal. Ele foi ferido e morreu 2 semanas depois. Então a coisa estava na mídia, né? Eu acho que isso também ajudou muito ao filme ter feito bastante sucesso na época. Foi um assalto muito badalado, né? A mídia cobriu de todas as formas, e é interessante que o Roberto Farias, ele conta que ele teve a ideia de fazer um filme sobre o assalto quando ele estava em Cannes. Ele estava em Cannes por conta do Cidade Ameaçada, um filme de 1960 que ele fez, que é muito interessante também, se a gente comparar com esse aqui, né? Porque o Cidade Ameaçada é uma história de crime em São Paulo, né? Esse aqui no Rio de Janeiro. Então é interessante colocar um do lado do outro. Mas ele estava lá e aí teve essa ideia. E é curioso que quando ele voltou para o Brasil, ele falou: porra, essa história dá um ótimo filme. Só que não tem como fazer o roteiro agora, o que eu vou fazer? Ele foi lá e registrou o nome do filme, Assalto ao Trem Pagador, porque ele via que no jornal eles usavam muito essas palavras, né, para descrever o crime. Ele falou: porra, deixa eu reservar esse nome aqui para se alguém tiver a ideia de fazer o filme. Aí ele correu atrás para fazer um roteiro, né? Primeiro ele chamou o Glauber Rocha. O Glauber, faz o roteiro para mim. Ele conta numa entrevista que ele sempre quis que o Glauber Rocha fizesse roteiro para ele. O Glauber sempre desconversou. Parece que o Glauber estava fazendo na época o Barravento. Aí falou que não podia fazer o roteiro, mas falou que tinha um amigo que era esse tal repórter do Cruzeiro, que é o Luiz Carlos Barreto, como o Alexandre falou aí. Hoje o pessoal conhece ele como Barretão, né? Acho que o maior produtor de cinema nacional, não tem dúvida.
cara que produziu aí e vários filmes importantes, Vidas Secas, por exemplo. Entre outras coisas, né? Ele era fotógrafo também, ele fotografou 2 filmes, o Vidas Secas e o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha e tal. Mas aí o Glauber indicou ele, e o Luiz Carlos Barreto era um cara, assim, muito viajado, né? Ele era repórter do Cruzeiro e tal, então ele tinha que ir pra lá e pra cá, e era difícil o Roberto Farias colocar ele sentado lá para eles trabalharem no roteiro, mas eles foram tocando dessa forma aí, né? Até conseguir fazer um esboço, e o Roberto Farias, num determinado momento lá, fez um orçamentinho, assim, eles não tinham o roteiro pronto, mas ele fez um orçamento e levou no banco para conseguir um empréstimo, né? E o cara, quando viu o orçamento, assim, achou bem organizado, bem feitinho, e falou, não, tudo bem, eu vou te dar esse dinheiro. Você tem um roteiro, né? Pronto. Ele falou, tenho sim. Só que ele não tinha. Aí o cara deu, acho que, então tá bom, isso era, sei lá, uma quinta-feira, então segunda, terça-feira você volta aqui com o roteiro e tal. Aí ele teve que fazer isso no final de semana, com o Luiz Carlos Barreto tendo viajado para a França, e ele terminou o roteiro lá, uma confusão, mas conseguiu, e aí financiaram. E esse cara do banco é que falou o seguinte, bom, beleza, eu vou financiar 100% do filme. Quem que é? O tal do Jarbas Barbosa, esse? Eu acho que é. Só que com uma condição. Eu quero que o Herbert Richards, né, que é o produtor famoso na época, participe também, entre na produção desse filme. E aí ele chamou o Herbert Richards, fizeram uma reunião lá e foi acertado dessa forma. O Luiz Carlos Barreto e o Roberto Farias ficou um fiador do outro ali, 50% para cada um sendo fiador do outro. Mas, segundo eles, não tinham condição nenhuma de ser fiador, porque o Roberto Farias não tinha nem carro. Entendeu? Era aquelas coisas de adolescente, de maluco, né? De topar porque quer fazer o filme de qualquer forma. Sim. Ele tava no segundo filme dele, não é isso? Na verdade é o 4º ou 5º já, né? Quinto Mas como diretor, né? ainda. Quinto como diretor. Como diretor, Ele Mas já ele tinha sido participado assistente. de mais de 20 filmes como assistente técnico. Isso. Ele tinha já era rodado, né? Ele é um cara que algo que pesou contra ele, né, junto à galera do cinema novo, era justamente o fato dele ser formado em cinema, entre aspas, né, na escola da chanchada, da Atlântida e tudo mais. Ele começou nas chanchadas como diretor assistente dos diretores principais da época, né, e só em 57 que ainda dentro da Atlântida ele fez Rico Riatoa, né, o primeiro filme dele, Chanchada, depois fez uma outra. Qual que é o nome do filme? Você vai ter aí anotado, Fred? Eu não lembro o segundo dele. O segundo? O nome da bola, uma coisa assim. Não tô lembrando agora. Mas o primeiro foi o Rico Reator em 57, depois ele fez o terceiro, acho que foi o Cidade Ameaçada. No Mundo da Lua é o segundo. No Mundo da Lua, desculpa. Yes. Foi o segundo. E o terceiro foi o Cidade Ameaçada, que já é um filme sério, então, né? Nessa linha aí do filme criminal. E enveredou depois eu acho que foi o quarto, então, né? O quarto foi um com o Herbert Richards. Um Candango na Bela Cap, uma comédia besta lá. Mas aí foi produzido pelo Herbert Richards. Foi aí que ele teve conhecimento do Herbert Richards, né? Trabalhou com ele. Aí ele faz o Assalto ao Trem Pagador, que é o 5º filme, e depois ele faz o Selva Trágica, que também é outro muito bom filme eu dele, né? Gosto bastante também. Eu posso encaixar uma fofoca aí nessa história? Pode. Tem umas questões aí relacionadas com a escrita do roteiro, porque diz o Roberto Farias que, na verdade, a parceria dele com o Luiz Carlos Barreto no que tange a feitura do roteiro não deu muito certo. Ele falou que chamou o cara pra fazer o roteiro com ele, mas na verdade o cara pouco colaborava com a escrita mesmo do roteiro. Eles conversavam sobre uma série de ideias, mas segundo ele, o Luiz Carlos Barreto se perdia ali no meio das ideias que ele tinha e não conseguia colocar efetivamente no papel. Mas como o cara era ali também, estava participando da produção, precisava do cara e tudo mais, ele foi meio que levando e deixando o cara ter o crédito de co-roteirista. Segundo o Roberto Farias, quem realmente ajudou no roteiro e inclusive propôs novos tratamentos do roteiro, cortou, mexeu e trocou coisas,
foi o Alinor Azevedo, né? Que ele é Isso. O cara que... Era um diretor já rodado, né? Da época da chanchada, ele já tinha sido assistente do Alinor e tudo mais. Inclusive, eu acho que aquela cena da... Qual que é? Tem algumas cenas em que tem embates muito dramáticos e até um pouco exagerados, que tende realmente ao melodrama, como aquele, por exemplo, do confronto com o irmão Lino. Aquele Lino, Tião, vem buscar meu dinheiro. Isso. Aí depois ele acaba, não, mas é que eu tenho que fazer um barraco. Aí chorando, se abraçam. Fica um pouco carregado no dramalhão, né? E ele estava meio assim de inserir essas passagens. Aí o Alinor falou, não, é aquela frase até meio famosa quando você lê sobre o filme, né? Ele falou, não, se você não arriscar fazer melodrama, você não vai conseguir fazer drama, porque não tem como, né? Você tem que... Naturalmente, às vezes você vai passar um pouquinho, mas faz parte, né? Fazer mais para poder fazer menos, né? No conjunto acaba funcionando, né? Pô, às vezes é um momento exagerado ele isoladamente, mas no conjunto ele acaba encaixando bem. Que acho que é o caso nesse filme, por sinal, né? Pois é, isso é uma questão que eu queria levantar para vocês, né? Falaram aí que é de exagero e tal, mas a questão dos diálogos, cara, é uma coisa assim... É claro que os diálogos desse filme, eles retratam os diálogos da época, né? A forma de se comunicar da época, né? As gírias, as inflexões das frases... Parece algo datado, só que eu fiquei me perguntando o seguinte, a gente acha datado porque a gente conhece profundamente a linguagem, a língua portuguesa, né? E tem ideia do desenvolvimento da língua, né? Porque a gente tem aí 40 anos, ou sei lá quantos anos quanto o Marcos tem, o Alexandre um pouco mais que eu. E será que a gente não percebe que isso acontece em filmes americanos, franceses, alemães? Porque a gente não tem conhecimento da língua? Porque isso pode assustar também um pouquinho pessoas que não estão acostumadas a ver cinema brasileiro dessa época, né? Tem horas que a gente chega a achar engraçado, inclusive a pronúncia, né? Quando o Átila Iorio lá, o personagem, fala... Desgraçado. Fazendo o maior cartaz com esse carro e a gente não pode andar nem de caminhão. Nós temos que estourar esse cara, Tião. Aguenta as pontas, rapaz. Temos que dar mais um golpe. Entendeu? A gente entende o que ele quer dizer, mas ninguém fala mais assim hoje, né? Fazendo o maior cartaz com esse carro. Pra mim tem uma coisa interessante. Primeiro, isso que vocês falaram é muito verdade, que é assim, não tem nada mais confortável do que a gente assistir a um filme de outra cultura e falado em outra língua. Porque, primeiro que muita coisa vai passar despercebido pra gente, né? E então você assiste um filme dos anos 20, anos 30 falado em inglês, francês, todas essas coisas de expressões que não são usadas mais, pra gente não faz diferença nenhuma, né? Mas pra um filme brasileiro, ou até um filme português também, às vezes a gente tem essa sensação muitas vezes, pra mim isso é um a mais, né? Você escutar expressões faladas em outra época, você ter um sabor aí da cultura do seu país como ela era algumas décadas atrás, pra mim isso na verdade é uma coisa que soma ao filme, não subtrai, né? Mas a parte boa da experiência, né? Eu acredito que pro público jovem às vezes é um impedimento, né? Mas estranhamento é algo bom, porque quando você tem estranhamento em relação a alguma coisa, você pode estar diante de uma excelente oportunidade de aprender algo, né? Então, é bom. Estranhamento às vezes é bom. Pois é. E continuando falando um pouco do roteiro, né? Que eu acho muito bom esse roteiro, cara. Esse nível de detalhe que ele coloca, né? Em alguns personagens, que eu acho que contribui com o realismo, né, e com a simpatia que a gente tem para os personagens. Por exemplo, o Tião, aquela história do Tião ter uma segunda família, que era algo do Tião verdadeiro, né? Ele tinha uma família lá, uma mulher com 4 filhos, se eu não me engano, e essa mulher não sabia da outra, que ele né? Da outra, né? E inclusive, as reportagens da época e tal, que dão conta de que essa mulher, quando descobriu isso, é que foi atrás de entregar o dinheiro, né? Que aconteceu parecido com o que teve no final do filme, né? Realmente ele escondeu
o dinheiro atrás do espelho lá, dentro do armário, não sei o quê. Mas eu acho interessante esse nível de detalhe. Por exemplo, aquela história da geladeira, eu achei bacana que ele pega uma geladeira da família que para ele é secundária. Na verdade, é a primeira família. Da número 1. A geladeira 1. Da número 1 ele leva para número 2 e dá uma nova para número 1. Ele vai lá e compra uma nova para número 1, para a família número 1. Aí pega a velha, diz para a mulher, né, na família número 1, que aquela velha ele já vendeu. Aí daqui a pouco, em outra cena, a gente vê ele levando a geladeira velha para a mulher número 2 e dizendo... Que é a Ruth Souza, né? Que conseguiu comprar... Faz a Judite. Isso, numa barganha, não sei o quê. Comprou, de segunda mão, mas tá novinha, aquela coisa toda, novinha. E ela fica feliz. Agora, realmente, eu sempre tive dúvida, né? Já vi o filme, sei lá, talvez 10 vezes ao longo da minha vida, mas eu sempre fiquei na dúvida, eu sempre fiquei na dúvida qual que era a número 1, a número 2, mas isso não vem muito ao caso, claro, mas tem vários indícios de que, pelo menos naquele momento, a preferida realmente era a Zulmira, com quem ele tinha os 3 meninos. Tô falando do filme, né? Na vida real era um pouco diferente. Na vida real ele tinha realmente a esposa com 5 filhos e a amante, com quem aparentemente não tinha nenhum. Mas ali, aparentemente, pela preferência, né? Até esse detalhe da geladeira entrega isso. É com quem ele passa mais tempo, é na casa dela que ele deixa o dinheiro, né? Bom, seria mais pensando nela, né? Para outra menina ele leva lá uma boneca e tá resolvido, né? E ele só vai depois de ferido lá para a casa da número 2, porque a casa da número 1 já tá manjada pela polícia, né? Você já tá de olho naquela, né? Então, acho que isso aí não tem muita dúvida. Agora, de qualquer maneira, ele tava bem na parada, né? Luísa Maranhão, muito bonita, né? Atriz. Alguns falam até que era traço de Sofia Loren, né? Sofia Loren negra e brasileira. E ela fez o Barravento também, né? Fez o Barravento, fez o Ganga Zumba depois, uma galera aí do Assalto ao Trem Pagador depois fez o Ganga Zumba com o Cacá Diegues no ano seguinte. Inclusive a Luísa Maranhão, e depois um pouco ela se afastou do cinema, vive na Itália, até hoje é viva ainda. Tudo. Excelente atriz também. A Luísa Maranhão, além de muito bonita, ela tem uma atuação muito pungente nesse filme, né? Ela tem uma atuação controlada, eu diria, mas que nesse controle ela passa muita emoção, né? Em cenas em que ela tá, na verdade, sem falar nada, até inclusive. A cena final, cara, a expressão dela e a expressão do Jorge Doria, quando ela dá as machadadas, você sente que ele pisca assim, ele bate com a cabeça, né? Aquilo ali é um absurdo, né? Uma crítica clara do filme é a atuação exagerada da polícia que e faz até a gente pensar, né? Porque, claro, a gente não, em princípio, não. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente enveredando por essa coisa de defender o criminoso e tudo mais. Acho que o filme, sem dúvida, ele vai atrás de justificativas ali de todos, principalmente do Tião, o Lino lá, o irmão bêbado que quer construir um barraco lá para a família, e o outro que quer comprar carteira para a escola. O próprio Tião, né, para dar um futuro melhor para a família, para os filhos, deixa claro desde o início que não vamos mudar de vida nesse momento. O dinheiro é para os filhos, né? Não é o objetivo. Agora, o curioso dessa história aí, que você falou do delegado, né, é que, segundo o depoimento do Roberto Farias, fora esse Rashid, né, o delegado, participou da investigação também um cara chamado Perpétuo Freitas da Silva, que era um outro delegado, um outro policial muito famoso, investigador, conhecido na época, e que, segundo Roberto Farias, esse cara ele era conhecido por ter uma postura humanista em relação aos bandidos, né? Ele era o cara que não apelava para trocar tiro com bandido, ele não gostava de matar bandido, ele só agia dessa forma, segundo Roberto Farias, né, em legítima defesa, entendeu? Sim. Então era um cara respeitado por causa disso. E foi o cara que resolveu o crime real, né? Uhum. Porque o crime real, só dando sequência aí,
ele foi assim, tem a história do Nilo Peru, né, que no filme é Grilo Peru, mas o Nilo Peru que nunca foi encontrado, e assim, Alexandre estava até comentando isso, né, quando a gente falando por WhatsApp lá, que praticamente a única grande liberdade do filme é a morte do Nilo Peru, né? Essa cena foi inventada mesmo pelos roteiristas, porque não existe registro não ficou comprovado desse assassinato. Isso, né? Ele nunca apareceu, nem o corpo e nem a parte que seria a parte dele do dinheiro. Nunca foi recuperada. Né? Eles encontraram uma ossada em local indicado nos depoimentos dos que foram presos. Eles encontraram uma ossada e identificaram ou ficou meio em dúvida se seria dele, mas nunca foi confirmado isso, e também não foi preso, evidentemente. Isso que vocês citaram também do Perpétuo é um negócio interessante. Na época do crime, a polícia ficou batendo cabeça durante um bom tempo. Ela foi seguindo uma série de pistas, essas pistas não estavam dando em absolutamente nada. O delegado na época, inclusive, o Rashid, ele teria dito que em 48 horas a gente tem o nome desse pessoal aqui na mão. E claro que isso não aconteceu. Começou a bater o desespero e eles começaram a apelar para essa coisa de prender suspeitos. Parece que extraoficialmente eles chegaram a prender entre 100 e 500 pessoas. E utilizando tortura ostensivamente. Ameaça de todo tipo. O Perpétuo, ele já era um outro tipo de sujeito. Ele acreditava muito mais na investigação, na comparação de provas, do que nessa coisa de eu vou prender 500 caras, vou dar porrada a todos eles para ver se algum deles confessa alguma coisa. O Perpétuo teve muita dificuldade também, apesar de ele ter uma metodologia muito mais interessante, muito mais próxima do que seria o ideal de uma investigação, mas ele tinha um grande arquivo de crimes, começava por aí, ele tinha um arquivo que compreendia décadas e décadas de crimes do Rio de Janeiro. E ele, através de uma série de depoimentos, ele foi comparando e ele acabou chegando a um determinado assalto a banco em que dois componentes da quadrilha tinham uma descrição que batia muito com a descrição que você tinha do pessoal que teria roubado o trem pagador. E aí que ele foi aos poucos, com essa metodologia dele muito mais precisa, chegando, né, nos verdadeiros culpados. Nesse meio tempo, a imprensa foi construindo uma série de lendas inacreditáveis em relação ao assalto. Teve história de que dois repórteres teriam um deles se disfarçado de mulher para poder seguirem o Tião nos locais onde ele ia com amante, sem serem percebidos, e um dos repórteres vestido de homem, claro, normal, e o outro vestido de namorada dele, para poder perseguir o cara sem ser visto. Essa outra questão do engenheiro, que seria o mandante do crime, o cara que criou todo o esquema, foi uma outra ficção criada pela imprensa da época, que nunca foi comprovada. Então é muito interessante esses bastidores do crime e também de todo o auê que a imprensa fez, inclusive inventando N histórias assim inacreditáveis, né? Você falou, Fred, uma das liberdades foi realmente a cena da execução do Nilo, né? Eu acho que aquela invasão da casa da Zulmira no final também foi ficcionalizada. Acho que aquilo não deve acontecer naquele filme. Agora, uma outra coisa que eu acho que o filme ficcionaliza e investe aí para talvez até criar esse componente, já desde o início, esse componente da questão racial e social ali do Tião em relação ao Grilo, é que para quem assiste o filme e não sabe da história real, fica até parecendo que o líder é o Nilo, né? O Grilo Peru no início do filme. Na verdade, ele é que faz o Reginaldo Farias, né? Exatamente, o Reginaldo Faria faz o meio de campo entre o mentor intelectual, que é a figura do engenheiro, que nunca aparece, e ele leva para a quadrilha
tá se servindo deles, mas que quem manda ali é ele. Inclusive ele assume postura de dar ordens, né, em vários momentos ali. Então até fica... A gente não tem muito essa ideia de que o Tião é o líder, mas quando a gente lê as reportagens do caso real, não tem a menor dúvida que o Tião sempre foi considerado, depois que teve-se a certeza de que ele estava envolvido, de que ele era o líder da quadrilha. Então, e esse personagem, que era Nilo, alguma coisa lá, ele era mais um da quadrilha, ele não tinha essa coisa. Isso aí foi trazido para dentro do roteiro até para criar essa coisa, né, de ser um cara branco que vai para a Zona Sul e tudo mais. Mas realmente, o engenheiro foi cogitado, foi manchete de jornal, quem seria o engenheiro e tal. Porque essa história do engenheiro, né, é que o assalto ele foi tão bem realizado, né? Claro, você tem uma série de coisas que contribuíram para esse assalto poder acontecer, né? Uma delas era o seguinte, parece que para o pessoal entender, né? Porque assalto ao trem pagador. Na verdade, o trem pagador é o trem que carrega a grana do pagamento do salário dos funcionários da ferrovia, né? E parece que esse trem, o negócio era tão frouxo assim, o pessoal achava que nunca ia acontecer algo desse tipo, que esse trem, todo mês, todo um certo dia do mês, ele passava no mesmo horário carregando a grana para pagar o pessoal. Então era algo bem previsível, o pessoal sabia quando o trem coisava. E na época chegou até a se cogitar que tinha envolvimento de alguém graúdo lá da ferrovia, né, no esquema, porque o negócio foi tão bem organizado, eles deixaram pistas falsas. Aquela pista, né, que aparece no próprio filme, que eles cigarro. Eles deixam alguém fugir. Essa é uma ideia ótima, né? Para parecer que era um cara protegido da quadrilha que fazia parte, no caso é o Wilson Grey, né, que eles mandam lá, não mata esse não, esse tá com a gente, não sei o quê. Esse vai se ver com a polícia. Esse Zé Mané vai se ver doido com a polícia. Agora, no assalto... Aliás, só uma pergunta. Para que o Grande Otelo estava encapuzado? Porque basta ele abrir a boca que todo mundo sabe que é ele. Com essa voz, né? E aí eu me pergunto, né? Por que você vai organizar um crime dessa forma e botar um cara que é um alcoólatra? O apelido dele é cachaça, gente. Bom, mas sobre isso aí, cara, se você for ver direitinho ali, aqueles 6 que estão ali, maioria deles de losers, né, de grandes perdedores. Tem 2 alcoólatras, né, o Lino e o Cachaça. O outro lá é um cara que, deixa cair a mala com dinheiro, que é o Tonho. Mas isso aconteceu mesmo, né? Parece que eles perderam uma mala com 2 milhões de cruzeiros, né? Agora, sobre esse negócio do trem, deixa eu só comentar uma coisa que você falou. Eles tanto... Era tranquila, esse procedimento era tranquilo e não havia nenhum medo de ser assaltado, que eles frequentemente, inclusive, davam carona para pessoas, né? Sim. Inclusive, eles naquele dia estavam dando carona para um sujeito que tá no filme ali, aquele que tá, vamos dizer, representado no filme, aquele cara que vai sentado atrás e que foi morto, né? Foi o único cara a morrer, morto, né? Foi o único cara a morrer. E o Tião Medonho, real, ao dar o seu depoimento, ele falou que viu um cara sentado ali, que só depois soube que ele estava morto, porque ele estava sentado, estava baixado e tal. E tem fotos, né, do crime mesmo, da cena do crime, com aquele cara igualzinho botaram no filme. O cara ficou sentado ali. Ele tomou um tiro na testa. Durante o tiroteio, porque eles entraram no vagão já atirando, né? Isso mesmo no assalto real. E teve um pessoal ferido, um dos agentes lá da ferrovia levou um tiro na boca, mas sobreviveu. Mas esse cara que estava sentado ali foi atingido na testa e morreu na hora. Parece que o trem, o verdadeiro trem, ele estava levando 3 vezes o valor que ele costumava levar, porque iam ser pagos 2 meses de abono. O pessoal estava com o dinheiro fora do cofre, contando e já separando o dinheiro para ganhar tempo quando chegasse lá, porque como ia ser um pagamento de maior valor do que o normal, para ir mais rápido, já foram preparando, deixando tudo separadinho. O dinheiro estava numas latas, numas caixas, então já foi mais fácil. Esse trem tinha sido assaltado 6 anos antes, mas não tinham levado
pouco dinheiro, não tinha acontecido nada sério, só que dessa vez tudo leva a crer que realmente teve dica, né, gente, de alguém. Sim, sim. E tem um outro agravante também, a ferrovia tinha uma escolta contratada para proteger o trem, e a escolta não foi usada. O trem foi lá meio desprotegido, porque esses funcionários, acho que eles tinham acesso a alguns rifles e revólveres e tal. Mas pelo menos só morreu um cara, só morreu esse cara, né? Só morreu esse cara. Chega de morte! Quem morreu, morreu! E a cena do ataque ao trem, vocês até falaram que a cena da abertura acontece no primeiro ato, né? Ela é muito, muito interessante, muito bem feita, essa coisa de como aconteceu o tiroteio, como aconteceram as mortes. A cena do cara ali sentado morto, né, dobrado sobre si mesmo ali na ponta ali do trem, é uma imagem icônica, né, é uma imagem pra mim, dentro desses filmes de assalto, é uma das que nunca vai sair da minha cabeça, né, e premonitória do que vai acontecer com eles, né, também. Gosto muito quando eles saem da cena do crime e você vê aquela caminhonete e depois eles vão chegando na cidade. É mostrado de cima, do alto do Morro da Providência, lá no Rio. Quem conhece ali, o Rio fica atrás da Central do Brasil, o Morro da Providência. E aí você vê aquela caminhonete entrando e tinha realmente um galpão. Eles fazem a partilha ali, apesar de que depois as cenas de favela são filmadas no Morro da Mangueira. Tiveram colaboração lá no Morro da Mangueira, inclusive usaram quadra da escola de samba, uma cena que tem. O filme trabalha também muito bem e a gente não percebe, né? Essa saída da locação real, né? Que tem cenas feitas em exteriores, evidentemente, e essa passagem para dentro do estúdio, né? Verdade. Porque isso no cinema americano acho que é uma coisa corriqueira, mas no cinema brasileiro às vezes você nota que a coisa é meio fake, assim, né? Cenas de estúdio feitas ali na Rua Conde Bonfim, no estúdio da Herbert Richards, né? Que hoje em dia não funciona mais, teve um incêndio lá há algum tempo, mas na época era um estúdio bem atuante, inclusive foi muito forte no ramo da dublagem, né? Sim, claro. Acho que versão brasileira, Herbert Richards. Inclusive um dos caras que tá no filme foi um baita dublador, morreu ano passado, vocês sabem quem é? Não. Miguel Rosenberg, é o cara que faz o Edgar. O Zé Colmeia, né? Pô, ele fez Zé Colmeia, fez o Sr. Burns do Simpsons. Uma voz conhecidíssima na dublagem e quando você já conhece, escuta ele no filme, você reconhece a voz. Ele novinho ainda, faz o Edgar, aquele que se suicida. Vamos falar um pouco dos atores aí, né? Porque a escolha do Eliezer Gomes é particular, né? Assim, a forma como ele foi escolhido, porque ele não era um ator profissional, ele era motorista de ambulância do município, do estado, né? Ele era servidor público, portanto. Da Secretaria de Saúde, motorista de ambulância mesmo. E cantor aí de fizeram igreja, né? Ele cantava na igreja metodista, né? É. E por isso que aquela voz privilegiada dele já tinha resultado de muito treino. Né? E eles fizeram um baita de um concurso, né? Para eleger o Tião Medonho, né? Botaram anúncio lá, né, Alexandre? Queria pessoas negras, feias, né? Eles descreveram lá o personagem. De início eles pensaram num elenco profissional, como normalmente seria, mas o próprio Roberto Faria chegou à conclusão que não tinham atores negros assim de qualidade e que não fossem muito conhecidos já do público, e ele não queria um rosto muito conhecido, né? Então ele resolveu fazer o teste, né? Alguns profissionais evidentemente foram contratados, né? Como a própria Luísa Maranhão, o Clementino Quelé e tal, mas para o papel principal ele fez os testes, né? E aí o Jornal do Brasil até botou um anúncio lá, dizia que tinha que ser no mínimo 1,80 m, preto, como eles, né, diziam na época do politicamente incorreto, e feio. Tinha que ser feio. Pois é. Fala. E aí a história, né, que consta que no primeiro dia de teste lá, dentro de 50 candidatos, nenhum deles passou porque eram vários testes, né? Tinha teste primeiro do porte físico, de semelhança com o
Tião Medonho da vida real, passavam por exame psicotécnico, exame dentário, inclusive quem trabalhou nessa parte foi um cara chamado Mário Trigo, que tinha estado na delegação da Seleção Brasileira de 58 na Suécia, enfim, e claro, fotografia, né, teste de câmera para ver se o cara conversava bem com a câmera, né, algo fundamental, e nenhum desses foi aprovado, né, e começou a ter uma dificuldade, e aí o próprio Roberto Farias falou, não, pensando bem, vamos flexibilizar esse negócio do feio, né, e aí no segundo dia foram lá cerca de 60 candidatos. A história é que o motorista de ambulância Eliezer Gomes, ele estava indo deixar um paciente numa casa de saúde que tem ali na usina, pedaço da Tijuca, do lado da Herbert Richards, e passando na frente, o companheiro dele de ambulância apontou para ele aquele negócio lá, e acabou indo lá tentar a sorte, né? Algumas fontes dizem que ele nunca atuou em nada, não era verdade. Ele fazia teatro amador lá na cidade dele, lá onde ele morava, na comunidade dele. Ele fazia um teatrinho amador lá, mas nunca pensou em cinema e tal, mas ele foi escolhido. Deu certo. A forma que ele foi escolhido é que foi curiosa, né? Que o Riva Farias, que é o diretor de produção desse filme, e é o outro irmão, né, do Roberto Farias e do Reginaldo Farias, ele conta que eles fizeram essa reunião aí, né? E segundo ele, né, palavras dele, foi um monte de gente assustadora, assim, né? Ele tinha gente feia, assustadora, e pareciam bandidos, não sei o que, isso ele contando, né? E aí ele ficou, quando no final eles escolheram Eliezer Gomes, que o Roberto Farias chegou e falou, esse aqui é o Tião Medonho, ele tremeu na base, ele falou, porra, essa galera não vai receber bem aí, a gente tá ferrado ali, porque era ele mais 3, 4 pessoas ali, e um monte de gente, ele diz que eram 80 e tal. Mas aí aconteceu o contrário, né, o pessoal ficou feliz pelo Eliezer Gomes. O cara foi ovacionado, inclusive tem foto no Jornal do Brasil da época dele sendo carregado nos ombros e tal, né. Virou o Rei Zulu na hora. Agora, ele ralou bastante, cara. Ele tinha sido estivador já, até o apelido dele era Guindaste, porque ele... Guindaste? Guindaste, ele é o apelidinho dele, apelidinho mimoso. Ele aguentava 240 quilos. E outra história engraçadíssima sobre ele, cara. Ele tentou até ser boxeador, mas isso é engraçado, cara. Ele levou uma surra de um japonês pequenininho. Aí ele abandonou na mesma hora o boxe. Isso é verdade. Aí, como você falou, ele tinha uma voz boa, cantor de igreja e tal. E aí no teste, o Roberto Farias, quando viu o teste dele, ele soube na hora que era ele, né? E os candidatos tinham que dizer uma fala do filme, né? Aquela fala que o Fred adora, aquela do... eu mato. Miguel, sei que não era preciso te avisar, mas combinado é o seguinte: se gastar o dinheiro dando na vista, morre. Se for preso, caguetar, morre também. Eu mato, Miguel. Aí ele repetiu aquilo com uma desenvoltura. Agora, teve um outro cara que era um forte concorrente dele, que era também Sebastião, né? Era homônimo. Olha que curioso. Era homônimo, né, do Tião, e o cara tinha sido presidiário e tinha estado junto com o Tião Medonho da vida real, porque o Tião Medonho já tinha estado na cadeia antes. Então o cara conheceu o Tião Medonho e, detalhe, ele tinha tatuagens semelhantes. Não sei se era uma tatuagem meio usual dos presidiários, mas ele tinha uma tatuagem. Então esse cara estava super cotado para ser. Só que ele, tinha uma voz horrível. E aí no quesito voz pendeu pro Eliezer, né? E aí virou ator, não teve uma carreira tão longa assim, porque, vamos dizer, 62, primeiro filme, acho que 74, por ali foi o último filme dele, e poucos deles como protagonista, né? Mas teve em vários outros filmes aí, como o próprio Ganga Zumba. Depois tem um outro filme do Eduardo Coutinho, tal de Faustão, em que ele faz um líder do cangaço ali, negro, né? Uma coisa até meio rara. E ele tem um filme já dos anos 70
que é o Joana Francesa, um filme que eu não vi, mas eu tenho vontade de ver, porque tem um detalhe muito interessante, tem a Jeanne Moreau nesse filme. Nossa. Joana Francesa, eu acho que é um filme não sei se, acho que é do Cacá Diegues, e que ele tem uma cena emblemática que sempre aparece quando você pesquisa sobre esse filme, ele carregando a Jeanne Moreau meio seminu, assim, nos ombros dele, né? Ele, como se fosse um homem-cavalo, uma coisa assim, né? E é um filme Joana Francesa, eu acho que foi um dos últimos dele. Mas ele era um bom ator, cara. Eu acho que foi um achado, né? Eu acho que foi um grande achado esse cara, assim, porque ele ao mesmo tempo tem aquela força, né? Você olha pra ele na tela, no filme, você não diz que é o primeiro filme daquele cara. Não, ele tá muito à vontade no papel ali, né, cara? E do lado do Reginaldo Farias, que já tinha alguma experiência, nem tanta assim, né? Mas tinha. O Reginaldo fala que o Roberto Farias ajudou muito ele, né? Na carreira de ator, porque eles fizeram diversos filmes juntos, né? E o Roberto era sempre mais exigente com ele, né? Então, às vezes, contia ali, porque ele tendia a exagerar um pouco, dava uma contida na atuação dele e tal. E o Reginaldo Farias está bem ali também. Agora, o Grande Otelo é que é impagável, né? Porque o Roberto Farias até fala que eles exibiram esse filme na Rússia e lá no sindicato dos diretores soviéticos e tal. E o pessoal falou, mas quem é esse ator aí? Ele é um amador? Ele era um morador da favela que vocês pegaram? Ou ele é um ator profissional? Porque o cara tá fazendo tão bem assim, né? Tá mesclado naquela paisagem ali. E é engraçado que tem uma história curiosa do Grande Otelo, não sei se vocês conhecem, que o Riva Farias conta, né? Que o Grande Otelo, ele era chegado numa pinga, né? Então, ele tinha uma dificuldade extrema de acordar às 6 horas da manhã para ir para o set de filmagem. Aí esse Riva Farias, que era diretor de produção, combinou com ele o seguinte, cara, eu passo na tua casa aí, vou te pegar às 6 da manhã, como a gente está filmando lá em Japeri, eu preparei lá uma barraca e uma cama de campanha lá para você chegar lá, você vai dormir, você vai descansar e vai ficar esperando ser chamado quando abrirem câmera lá para filmar e tal. Aí beleza, ele fez isso, deu certo em Japeri. Aí depois a produção mudou para Mangueira. Aí ele fez a mesma coisa, foi lá, pegou o Grande Otelo às 6 horas da manhã, levou para Mangueira. Só que quando eles estavam filmando a Mangueira, eles terminavam de filmar e o Grande Otelo não voltava para casa. Ele ficava nos botecos lá enchendo a cara, descendo a cana e chegava em casa 2 horas da manhã. Aí esse Riva Farias falava que quando ia lá pegar ele no dia seguinte, a mulher dele deu um esporro nele, cara. Falou, porra, vocês estão acabando com o meu marido, porra. Ele sai daqui 6 horas da manhã, volta 2 horas, que porra de filmagem é essa? Não sei o que, entendeu? O cara tá só na gandaia lá. Pô, a gente tá falando aí de um cara que já tinha essa altura mais de 30 anos, cerca de 30 anos de carreira. E um ótimo ator, né, anos cara? 30. E, porra, um cara que, ao contrário até da imagem que ele passa, era um cara extremamente culto e refinado mesmo no linguajar e tudo mais. Mas, porra, ele conseguia fazer um papel até como esse mesmo, do Cachaça, no filme, né? Mesclar ao mesmo tempo humor e um drama, né? Aquela cena em que ele comenta o enterro da criança. Aquela é fenomenal, né? Fenomenal, né? Menos um pra morrer, pra viver nessa miséria, né? Quando morre uma criança na favela, todo mundo devia de cantar. É menos um pra se criar nessa miséria. Mas você falou... Se tu falou, tá falado. Aquela voz característica. Inclusive, quando ele é preso, a gente não vê ele sendo preso, né? Mas a gente sabe que ele tá preso, porque quando outros são presos, a gente escuta a voz dele lá no fundo da cela. Cantando, né? Se deram mal, mal. Tá preso, né, Miguel? Tá preso! Te prenderam aí, Miguel!
E outra coisa, vamos continuar falando dos atores, já que você começou. O Miguel, o grande traidor da parada, né? O Miguel Ângelo, o nome do ator. O Miguel Ângelo foi um dos candidatos a Tião Medonho que não vingou. Então eles aproveitaram o Miguel Ângelo para fazer o papel do Miguel Gordinho. O Cagueta. O Alcaguete, Miguel Gordinho. Aquele cara ali, cara, porra, ele se borra todo já a polícia prendeu ele na vida real, né? Na vida real chamava-se Manuel Godinho. E foi bem aquilo mesmo, naquela cena em que tem a emboscada lá embaixo da Ponte Coelho Neto, Ponte Real, que tá lá até hoje. Ele realmente ficou ali de isca, né? E a polícia, nesse momento, baleou os dois irmãos que estavam no carro lá, o Tião e o irmão dele, né? Que no filme é o Lino. Tinha um outro nome na vida real, o Zeferino. E esse cara que faz o Lino é o Clementino Queller, né? Não sei se vocês reconhecem ele aí, até hoje tá... Não sei se ainda tá atuando, mas tá vivo. Eu reconheço o garoto, né? O Cosme dos Santos. Sim, o Cosme, né? O filho do meio ali. Cosme dos Santos está aí até hoje, mas se você pesquisar aí você vai reconhecer o Clementino Queller, que faz o Lino, e é casado com outra atriz também, a Chica Xavier, hoje conhecidíssima, e que essa é bem conhecida. Já de uns tempos para cá estão meio reclusos, morando em Sepetiba e tal, mas são nomes aí importantes, né, da dramaturgia. Tem, como eu falei, o Miguel Rosenberg, grande dublador, Grande Otelo, você já falou, quem mais? A Ruth de Souza, tem muito famosa. Tem a Dirce Migliatti, né? Helena Inês, também são muito conhecidas, né? Tiveram carreiras aí longevas e, né, tanto no cinema quanto na TV, né? A Helena Inês, ela também a Atiliori. A Helena Inês, ela foi esposa do Glauber Rocha, na época. Do Glauber Rocha e depois do Rogério Sganzella, né? Era uma patata, né? Tinha uma relação boa com o Glauber Rocha aí nesse momento, né? Pegou o Barretão, pegou a Helena Inês pro filme. Tem outros coadjuvantes ali, né? Além do... Claro, a gente nem precisa falar do Reginaldo Faria, se tornou conhecidíssimo aí, não só pelos filmes. Teve essa meio que trilogia dramática aí com o irmão, né? Que foi o Cidade Ameaçada, depois esse. E aí disseram que o Roberto Faria só sabia fazer filme urbano. E aí, só de raiva, ele foi fazer o Selva Trágica lá no Mato Grosso com o Reginaldo Faria. Depois o Reginaldo volta em outros filmes, faz participações naquela trilogia do Roberto Carlos lá e Pra Frente Brasil também, que é outro ótimo filme. Mas tem outros, cara. Você vê, por exemplo, o padre lá, o Nelson Dantas, não sei se você reconhece ele, Sim. faz uma pontinha. Sim. O Wilson Grey, claro, a gente já falou dele. O Wilson Grey fez uma porrada de filme brasileiro, né? Tipo José Lilgói também, fazia filme adoidado. Você sabe quem é o Lousada? O Lousadinha, o Oswaldo Lousada? Tá no filme. É o locatário lá de um dos barracos do... Sim, eu reconheci ele também. Não sabia o nome, mas eu reconheci ele trabalhou até morrer praticamente uns 10 anos atrás, já tinha quase 100 anos, o Lousadinha. Tinha aquele Mosael Silveira, que na época fez um sucessinho, mas que depois ele virou ator e diretor de pornô chanchada na década de 70. Cara, dirigiu várias pornô chanchadas aí. E tem um cara que até o Roberto Faria se lamenta porque não revisou os créditos do filme e faltou o nome dele, que é o Fregolente, que é o cara que faz o tio do Edgar lá. Cara, essa cena do tio, a morte do tio, ela é meio engraçada, né, cara? Ela me tira do filme ali, porque... Vocês lembram como é que ele morre? Ele tá soldando lá, né? Morre baleado por todo mundo, né? Morre baleado por todo mundo, mas eles fazem um círculo, cara, em volta do cara e tacam bala no cara. Porra, a chance de ter um fogo amigo ali, ter um fogo cruzado é enorme. Então aquela cena ali eu sempre acho curiosa. Esteticamente fica legal. Sim. Mas... É uma das cenas que marca a criança que assiste, como eu. Eu lembro daquela cena assusta, ele falando, e o Tião mandou algum também? Eu tô aqui pra entregar eu mesmo. Tu falou com os outros? Falei. E o Tião? Mandou algum também?
Tô aqui pra te dar o meu. É engraçado, outra cena desse filme que já me chamou muita atenção logo no início é quando eles vão fazer a partilha. Vocês me corrigem se eu estiver errado, que é o personagem o Tonho, que é o Átila Iório, que tem uma discussão entre ele e o Tião, e ele taca a arma debaixo da mesa ali, né? E já começa uma tensão muito grande nesse momento. Depois ela é quebrada porque, na verdade, os dois já se conheciam, os dois personagens, são né? amigos, tudo. E, enfim. Só que o Tião tem aquilo, né? Até os irmãos, se necessário, ele deixa claro que vai matar, sim, né? Sim. Naquela cena que o Lino chega lá bêbado pra... Inclusive, eu falei que ele é casado com a Chica Xavier, é ela que tá no filme também, que faz uma aparição rápida, que fala: deixa de ser covarde, vai buscar teu dinheiro com teu irmão. Aí até meio violento o diálogo dele. Eu vou te meter uma bala na cara. Ele fala tipo assim, se ficar me enchendo o saco, eu vou te meter uma bala na cara. Ela fala: eu não vou nem pedir pra você não... Você acha que eu vou pedir pra você não fazer isso? Pode meter mesmo. Melhor do que viver nessa pobreza aqui e tal. E aí ele vai lá confrontar o irmão, né? E pô, a gente acha até que ele é capaz de matar o irmão naquele momento ali, né? Porque tá dando na pinta, tá sendo fraco. E até, de certa maneira, ele é um personagem muito bem delineado, o Tião. Tanto esse lado dele, pai de família, pai de até de duas famílias, né? Porque ele tem a família principal, mas tem a outra que a gente subentende que ele tem um filho com a outra, no filme, pelo menos, né? Não na vida real. Né? Uma filha, isso. Esse lado dele preocupado com a educação dos filhos, com o futuro, é uma camada, ao mesmo tempo a camada dele de assassino frio também está presente, de pessoa que é temida e ao mesmo tempo respeitada, querida, enfim, e alguém que assim, ele é aquele sujeito que ele gosta dos irmãos, ele sabe os defeitos que os irmãos têm, porque os irmãos dele, visivelmente nenhum deles vale nada, né? É um pessoal assim totalmente egoísta, perdedor, traiçoeiro também, traiçoeiro, né? Enfim, ele percebe os defeitos dos irmãos, mas ele tá sempre aberto a dar uma chance pro cara se corrigir, pro cara recomeçar a vida, porém, sabendo que se o cara realmente pisar e trair de maneira séria, ele vai passar o cara, seja irmão ou não, né? Ele entra no modo berserk, né? Não sei se vocês reparam que ele chega em algum momento lá, logo antes daquela emboscada, ele chega a mandar, a determinar para o Tonho que elimine o Edgar. Ele fala, vai lá eliminar o Edgar. E o Edgar vai lá, mas ele já nesse momento está sendo preso, o Edgar. Então ele não consegue eliminar. E aí ele quase é preso no lugar também, né? Que os caras vão chegando perto da casa e tal, ele sai batido. Eu lembro disso. Agora, curiosamente, no filme, ele é meio que ludibriado por dois caras que nós já de início vemos que são aproveitadores, né? Que é o Bonifácio, que vai lá, porra, me dá um dinheiro aí, eu peguei a caminhonete lá, ele dá 100 contos lá pro cara e o cara já sai rindo, né? Que aliás não falamos dele, é o Jorge Coutinho, outro ator negro aí que tá aí até hoje, rosto bem conhecido, inclusive enveredou pela política recentemente, mas volta e meia a gente vê ele em novelas e tudo mais. E o que faz o outro irmão, né, do Tião, e o tal do Miguel, né, que vai ser o traidor, e pô, esse aí, aquele negócio de tá mancando e tudo, o Tião, porra, curiosamente tem um cara em alta conta, fala, não, você é macho, não é que nem esses frouxos que foram comigo, não, o teu tá garantido, tá aqui, não sei o que, ele, porra, não vou nem querer um cafezinho não, compadre. E ele é tão mau caráter, esse personagem, que é ele depois que começa a comprar barraco pra alugar e meio que ficar achacando as pessoas, né? Ele é o pior de todos, né? Porque os outros, em tese, tem uma justificativa de, estão pensando no futuro da família, o outro lá quer comprar carteira para a escolinha que ele mantém para as crianças da favela. Esse aí não, ele não participa do negócio, finge que se machucou para não ir, né? E ainda explora os mais humildes ainda, né? Porra, isso aí era o que mais merecia se dar mal mesmo. E vamos falar um pouquinho aí da cena principal do filme, que eu acho a principal, a morte do Grilo Peru, né?
sei se é a principal, mas talvez a mais marcante. Mais marcante, sem dúvida. Mas eu acho mais bem realizada também, aquele plano e contraplano do Reginaldo Farias falando pro Tião Medonho, mas falando direto para a câmera, e o Eliezer Gomes se aproximando da câmera, né? Acho muito bem feita aquela cena, a montagem, os planos. O Roberto diz que não precisou nem dirigir muito ali o Reginaldo. Ele baixou lá um espírito nele. Colocou a marca dele, né? Colocou com bastante aquela raiva que ele fala, né? Eu acho essa cena tão boa, a gente tem que ouvir ela aqui agora. Não, Tião. Seu destino é viver na favela. O seu e o de sua família. E dinheiro não vai tirar você de lá não, Tião. Você tem dinheiro e não pode gastar, Tião. Tua inveja está aí. Eu tenho cara de ter carro. Tenho olho azul. E você tem cara de macaco. Macaco. Vamos jogar ele dentro de um rio. Os peixes comer os olhos azul dele. Mas essa cena aí e o final dela, o Roberto Farias diz que a contribuição do Luiz Carlos Barreto no diálogo, né? Esse diálogo do vamos jogar ele no rio os peixes comerem o olhão azul dele lá, algo do gênero. Aquela ali não sai da cabeça quem vê. Não sai da cabeça, né? E tem aí, depois dessa cena, aí falando um pouco da montagem do filme, que é feita por um cara chamado Rafael Justo Valverde, que a montagem é muito bem feita, tem umas passagens de sequência para sequência, tem um determinado momento lá que a gente corta para aquela sequência onde tem a Helena Inês, né, que ela faz lá aquela aproveitadorazinha, né, a mulherzinha da Zona Sul ali, casada com o riquinho, mas que dá em cima do Reginaldo Farias e tal. E tem uma cena dela rindo e aí corta para as crianças rindo, né? Tem uma sequência de ideias dessa forma, de corte, e nessa cena do Grilo Peru tem um corte muito interessante com contraste, que é a morte do Reginaldo Farias, e corta para a cena seguinte. O carnavalzinho lá, né? O carnaval e é o Grande Otelo rindo, né? Dançando, rindo lá e tal. É um corte de impacto aquilo ali, né? Bem impactante mesmo. Eu fiquei impressionado falando nessa questão de edição, montagem, com o ritmo também do filme. Como você tem o diretor, enfim, junto com... Eles têm um domínio muito grande do ritmo que eles querem imprimir à narrativa. Você tem essa coisa mais entrecortada ali na cena do assalto. Depois você tem... No segundo, no meio ali do filme, onde você tem mais diálogos e o desenvolvimento mesmo da trama, o ritmo diminui, obviamente, mas ele é muito preciso para você não perder o pique da narrativa. As coisas acontecem no tempo certo, você tem corte nas horas certas, e depois, quando o filme volta a acelerar no final, também se percebe um domínio muito grande. Tem um momento em que o Tião tá ali já baleado dirigindo a caminhonete, e você percebe que ele tá meio desmaia, não desmaia, e a câmera começa a tremer junto com esse movimento de cabeça dele ali, tentando ficar acordado. Tem umas firulas assim narrativas, tanto da fotografia quanto da edição, que são muito interessantes assim, e que você não vê muito comumente no cinema brasileiro. Dessa época, inclusive, né? Dessa época, então, o Roberto Farias falava que o Valverde ele era muito bom em acertar o tamanho do plano, né? Que é o que dá ritmo ao filme, né? E saber quando você fazer o corte ali, por quanto tempo você tem que deixar aquele plano na tela, né? Essa impressão fica muito forte em mim, que cada plano tá no... Além de você ter assim uma quantidade de planos assim, uma gramática visual bem desenvolvida ali no filme, né? Ele utiliza muitos planos interessantes, muito corretos dentro do que você está querendo passar. Tem movimentos de câmera interessantes também.
o corte na hora certa. Eu achei que o ritmo do filme, eu não teve nenhum momento assim do filme em que eu falei, olha, tá meio devagar demais aqui, tá rápido demais aqui. Pra mim a coisa fluiu de uma maneira muito, muito correta, assim, muito precisa. Quando a gente começa a rever o filme, prestar atenção em outros detalhes, né? Mas uma coisa que, claro, passa batido, assim, quando você não tá nem muito se importando com a geografia do Rio e tudo. Eu não tenho certeza se em algum momento dentro do filme se dá a localização da favela, qual que é. A gente sabe que foi filmada na Mangueira, não sei se no roteiro é Mangueira. Cara, dá pra ver um pouco pelo plano que tem da Central do Brasil. Você vê que é uma favela atrás da Central do Brasil. Não, mas peraí. Quando você vê a Central, é filmado no Morro da Providência. Tá? Porque a Mangueira é bem longe da Central, não apareceria ali tão perto. Não, tudo bem. Mas a gente entende que a localização é ali, no Morro da Providência, não? Mas mesmo que seja da Providência, tá? A localização pro filme, mesmo que seja o Morro da Providência. Uma coisa que agora revendo me incomodou, entre aspas, né, bobagem, um pouco, uma cena que tem, que eles querem mostrar assim, que estão sendo presas pessoas e tudo mais, aí aparece ali um cara correndo, a polícia perseguindo, vocês lembram desse momento? Tem uma quebra, assim, uma coisa meio solta ali, aí uma perseguição, aí você vê claramente ruas do centro da cidade ali, até Palácio Monroe, Avenida Rio Branco, dá pra identificar, e daí a pouco o cara começa a subir a favela, e é preso ali, e o cachaça tá ali olhando. Então, quer dizer, seria impossível o cara correr lá do centro, ali até lá, ali eles deram uma barrigada, mas tudo bem, besteira isso aí, não só os gringos nada. engoliram isso aí. O que vocês acharam da trilha sonora? Porra, é excepcional, cara. É o Remuzai, né, o compositor. A gente tava comentando isso, cara, que a trilha sonora, ela consegue mostrar a influência que ela tem do cinema americano e do filme criminal, e ao mesmo tempo incluir elementos do ambiente, né, do ambiente do que o filme se passa, né, que é a favela, que é o pandeiro ali, o samba, né? Eu gosto muito, achei muito interessante. Também gosto bastante. Esse cara tá vivo ainda, o Remuzai. E tá brigando até hoje aí por direitos autorais aí de muitas composições dele. Mas o que você acha, Marcos? Você que perguntou. Não, eu gostei bastante. Eu achei que, como você falou, ela equilibra bem essa coisa dos temas de samba, né? Que são obrigatórios no filme que se passa no Rio, e parte dele nos morros, né? E até porque é traço cultural ali dos personagens que estão envolvidos na ação, mas ela também tem um excelente uso dos temas que não são ligados ao samba. Dos temas mais orquestrais, assim, eles... Não achei que é uma trilha intrusiva, que ela fica querendo forçar você a ter os sentimentos que o diretor gostaria que você tivesse naquele momento. Ela até certo ponto ela é discreta, muito funcional, muito bem colocada, e equilibra bem essa coisa dos temas orquestrais com a música popular ali, com o samba. Eu achei também... Esse cara foi aluno do Miklos Rocha, aquele compositor americano, lá do cinema americano, eu acho que ele é húngaro de nascimento. Ele estudou com esse cara nos Estados Unidos, composição, inclusive ele apresentou umas composições dele pro Miklos, e o Miklos se espantou, falou, pô, onde você estudou e tal, enfim, ele era um cara especializado realmente em trilha sonora, o Remuzai, né? Agora, para não dizer que eu gosto bastante da trilha, mas tem um pedacinho que me incomoda um pouco, que é aquela música, me lembra até a música de alguns desenhos animados, quando tá o grilo com a Helena Inês lá, fica aquela música meio eu não sei nem explicar, rotular, mas talvez lembrem qual que eu tô falando, aquelas músicas assim de lascívia, quando eles estão lá no Rally Rola, lembra disso? Começa a tocar umas músicas meio que foge daquela música de instrumentos brasileiros, isso tudo, né? Essa subtrama, inclusive, do romance ali do grilo,
Primeiro que eu acho que, eu esqueci, a atriz, ela não tá exatamente no melhor momento da carreira dela, né? Ela talvez seja a atuação mais pasteurizada, assim, do filme. E essa é uma subtrama que eu não digo que ela não tenha seu interesse, mas ela meio que poderia passar batido, né? Ela não tem exatamente uma função, assim, narrativa. Você poderia mostrar e eu confesso que eu acho muito estranho. O único também, detalhezinho, né, que também é uma coisa que não fica muito aceitável, é que é ela que no final denuncia que liga pra polícia, Grilo. Né? Denuncia o Grilo e liga pra polícia. Senhor Henrique Clemente. Tem a coisa do cara que tá com ela no início também, que ele meio que muito passivamente aceita a presença do cara, depois sai de fininho. Enfim. Depois convida, né? Uhum. Convida o cara pra tomar um uísque. Isso. É muito fácil, né? Tipo, e é engraçado que aí o personagem do Grilo ali, já na primeira tarde ali, que foi um negócio filmado lá no Alto da Boa Vista, num casarão daqueles, o cara vira e fala assim, eu não pensei que era tão fácil. E ele tem razão, porque foi muito fácil até dentro do filme mesmo. Esse personagem do namorado dela acabou ficando jogado. É um personagem que não tem função, ele só tem a função de você ficar com a pulga atrás dele pensando que é isso, né, desse cara aí. Né? É a parte talvez mais assim do filme que seja um tanto quanto deficitária, assim. Não chega a comprometer de jeito nenhum, né? Mas e tem aquela cena em que ele tá no apartamento lá em Copacabana aliás, eles estão andando na rua, né, de carrão, e o Tonho tá fazendo uma entrega lá em Copacabana e vê os dois, né, e aí até ele tá tirando os vasos, uns quadros, e começa a jogar tudo, a mulher fica brava com ele. Tem algumas funções no roteiro, né, além de criar esse contraste entre asfalto... a ostentação dele, e esse contraste entre asfalto, né, a vida do Grilo, que é totalmente diferente da vida dos outros bandidos ali dentro da favela. Os outros, quase todos, têm casamentos, relações estáveis, né? São até meio conservadores nesse sentido, enquanto que ele é um bom vivan, né? E assim, ostentar um pouquinho, todos ostentaram, né? Todos compraram coisas, nem que seja geladeira, brinquedo para os filhos, carteira, caminhãozinho de segunda mão, né? Mas ele foi o que ostentou mais, né? E isso vai levar ao desentendimento principal. Agora, também tem o lance que ele tinha um plano de depois causar a morte de todos eles, né? Isso que eu ia falar, aquela cena do terraço lá do Banco do Brasil, é bem legal aquela cena que eles... Na verdade ele tá ali enganando os caras, né? Não tem golpe nenhum, não tem... ele tá armando ali pra cima dos caras. Mas o Tião manja, né, a parada. É uma prova da inteligência do personagem do Tião, ele logo percebe que na fuga eles seriam crivados de balas, né? Se a gente vai nessa, ele sai pela outra rua, deixa a gente no fogo e morre todo mundo. O cara decorou o filme todo, pô. Já morei na jogada, já morei no caso dele. Mas vamos chegando no final do filme, cara. Que a gente já tem aí quase 1h30. Mas é um filme gostoso, é um filme que a gente fala com prazer. Mas dele. A gente falou bastante coisa aí, pô. O desfecho do filme, né, que eu já comentei aqui, tem algo de verdade ali, né, porque foi uma das mulheres do Tião, a tal da Djanira, eu acho que era o nome dela, real, que entregou, supostamente, pelo que eu li, ela entregou o dinheiro para a polícia porque ela ficou com raiva quando descobriu que o Tião tinha lá uma amante, tinha uma vida dupla, né? E a amante também, teoricamente, quando descobriu que ele tinha uma família principal, ficou também fula da vida e entregou que ele tinha enterrado dinheiro também no quintal dela. Verdade, né? Começou a pipocar uma porrada de dinheiro ali. Eles acharam boa parte do dinheiro no armário mesmo, atrás de um espelho e tal. Mas em outros lugares ali no forno, como mostra o filme também, tinha um pouco do dinheiro no forno e tal. Agora, e no caso, só uma coisa, no caso real, tem o noticiário posterior ali às prisões e tudo,
ficou por alguns meses ainda sendo noticiado questão de sequestro de bens, porque muita coisa eles já tinham gasto, então foram sequestrados bens de todos eles e da família do Tião, da família principal aí com os filhos, tudo, tiraram tudo. Tudo assim que tinha sido adquirido depois do golpe. Tem até uma matéria puxando ali pro melodrama mesmo, de que só ficou o velocípede. Pois é, e o filme retrata bem isso, né? O filme retrata bem isso, fica só o velocípede, inclusive naquela cena final que estão ela abraçada com os 3 garotos cobertos de poeira, né? Eles saem praticamente com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. E aquela cena, o último plano do filme me causa uma angústia, né? Que aqueles carros vão passando próximo das crianças e da né? mulher, com total desprezo. É violento aquilo ali, né? Sem ser essa violência explícita, mas é violento. Só que eu me dei conta de uma coisa, eu fiquei me perguntando o seguinte, cara. Ok, aconteceu isso na vida real, de você guardar o dinheiro dentro do armário, né? Mas no filme ele fala lá, vamos guardar esse dinheiro para as crianças, né? Para o futuro das crianças. Porra, malandro. 62 a inflação no país, eu fui pesquisar isso, a inflação no país era 60%, maluco. 60%. Você guardar o dinheiro parece que na vida real encontraram até dinheiro na casa da mãe do Tião Medonho. Tinha coisa não sei se era dinheiro ou era arma dentro do colchão da mulher, não sei o quê. Mas, pô, no filme, você guardar dinheiro, cara... É verdade. A inflação e tu sabe 60%, sabe uma curiosidade, uma coincidência mórbida, né? Que essa mãe do Tião morreu no dia da estreia do filme. Caramba. Ela morreu. E consta que ela morreu de inanição, cara. Ela não tinha comida. Caramba. Ela morreu passando tragédia completa, né? Agora, o filme fez um baita de um sucesso, né? Primeiro no Rio de Janeiro, né? Por 3 semanas aí encheu a lata, né? Depois foi para São Paulo, o resto do Brasil, né? Acho que eles lançaram 18 cópias, pelo que o Herbert Richards fala lá. E depois foi para Veneza, né? Onde foi aplaudido de pé, segundo o Reginaldo Farias, foi aplaudido de pé. E o Eliezer foi para lá, né? O Eliezer foi para lá, Luísa Maranhão também foi, ou não? Aquela matéria lá que você passou, acho que ela... eu vi que rolou uma treta porque o Itamaraty ia pagar passagem pra equipe, pro Eliezer e a... Como é que foi? A Luísa Maranhão e a Ruth de Souza estavam com processo, acho que contra o Reginaldo Farias, sim. Não é isso? Os produtores não queriam que elas viajassem, porque elas tinham entrado com um processo pedindo um salário melhor, porque elas estavam ganhando muito menos, né? E o filme estava estourando a bilheteria. Então, e por causa dessa ação, elas foram boicotadas pela produção na hora de ir para Cannes. Então, o Itamaraty falou que só bancaria se fossem elas também. Não, foi isso. Tomou as dores delas, né? Isso. E o fotógrafo do filme? Você não falou dele? Você falei, Amileto Daissé. É isso. Tem umas histórias curiosas aí, então, para encerrar, que o câmera dele, que era o José Rosa, o cara até que dá um depoimento no DVD, ele falava que ele tinha um problema terrível para fazer os planos desse filme, que a câmera, ele descreve lá a câmera, que era uma Mitchell, ele falava que a câmera tinha um problema, que ela tinha uma manivela atrás, ou você colocava a lente em cima do negativo, quando você efetivamente ia fazer o filme ali, né? Então a luz ia passar pela lente e ia ser registrado no negativo. Ou você girava essa manivela para poder fazer o enquadramento. Aí a lente se deslocava e entrava na linha do visor da câmera. Então, quando estava filmando ali, a lente estava alinhada com o lugar onde a abertura ali, onde tem o negativo e tudo, você não conseguia ver o enquadramento direito no visor. Aí ele falou que naquele plano lá, do Eliezer Gomes chegando próximo da câmera, na morte do grilo, o Roberto Farias estava no cangote dele lá, olhando pelo visor, e quando viu o enquadramento que ele estava fazendo, ele chegou e falou, corta, porra,
tá tudo errado isso aí, olha como é que tá esse enquadramento, você não tá pegando ele direito, não é como eu quero, não sei o quê. Aí ele teve que explicar pro Roberto Farias, cara, eu tô fazendo isso há um mês já, porque a câmera tem esse problema, tá desalinhado, eu tenho que olhar pro visor e dar um desconto no enquadramento para acertar direitinho. E o filme foi feito mesmo assim, e, porra, e os planos são ótimos, né? Agora, esse cara passou sufoco, hein? Teve plano ali que ele ficou pendurado no 12º andar para fazer aquele plano onde eles planejam, né, entre aspas, aquele segundo assalto, que é essa cena que a gente falou, né? Que, na verdade, é um esquema pro... A cena da fuga do Tião na caminhonete depois que foi baleado, muito, né? Que boa aquela o cara cena. foi amarrado no para-choque, né? É. Câmera amarrada no para-choque. O cara, ele exigiu um seguro de vida para fazer essa cena. Aquela cena, aqueles planos são interessantes, né? Você vê que a câmera tá presa no carro mesmo, no caminhão. Bom, aí escolheram o cara certo, né? Motorista de ambulância. Esse cara aí. Ele mesmo fez a cena, né? Você vê que depois que bate assim, você vê que é ele que sai do cockpit ali, da cabine do caminhão. Mas é isso. O que mais vocês querem falar? Finalizamos. Tem mais alguma coisa aí, Marcos? Não. Também, sei lá, boas cenas também de tiroteios e perseguição, assim, tecnicamente bem realizadas. São bem incríveis, né? Não ficaram datadas. Sim. Então, acho que é por isso. Esse é um filme que com certeza não ficou datado, apesar da questão verbal, de diálogos e a pronúncia de palavras, mas a história em si é algo que eu lamento muito, é que dentro do cinema brasileiro, ele é um filme que eu acho que é subestimado hoje em dia, né? Eu acho que tem muitas listas, se você pesquisar aí de principais filmes nacionais, e que ele não consta. Assalto Trem Pagadora nem consta entre os, sei lá, 50. Eu acho absurdo. É absurdo. Assim, eu acho que se também 50 é absurdo. Se deu um valor demasiado à questão do cinema novo, depois cinema marginal, cinema da retomada e tudo mais. Agora, e se deixou para trás isso como se fossem filmes ruins, e decididamente não eram. Eu acho o seguinte, olha, independente se você for analisar quesitos técnicos, se era o melhor ou não era o melhor, eu não sei, mas que é um dos filmes mais prazerosos que eu assisto e não vejo o tempo passar, daquele filme que eu assisto quantas vezes for passar, eu tô vendo, porque é um filme gostoso de assistir. Eu acho que tem um certo preconceito por o filme ser muito próximo do cinema americano, entendeu? Sim, sem termos dúvida. De linguagem, temos do gênero, né, criminal e tal. Eu acho que tem um certo preconceitozinho, que a gente já discutiu aqui também, né, o preconceito que tinha lá com o Pagador de Promessas, né? O galanzinho, né? O galanzinho Anselmo Duarte. O Anselmo Duarte, o galã, não podia fazer um filme assim, né? Que chamasse ainda tanta mais, atenção. Ainda mais depois que ganhou o prêmio, né? Tem uma frase prêmio, então... famosa que é assim: sem forma revolucionária não existe arte revolucionária, né? Então, se o cinema novo pretendia... O importante era romper, né? Uma forma revolucionária de arte, ela precisaria ter uma... se pretendia uma arte revolucionária, isso tinha que estar presente na forma e, exatamente, quebrar com todos os padrões, estereótipos e etc. E com a gramática que você estava acostumado. Só que... você querer que isso fosse a diretriz para toda a produção cinematográfica brasileira também era algo que se tornaria igualmente autoritário, excludente, né? Excludente principalmente público, né, isso. Cara? Porque o público... essa linguagem revolucionária, ao mesmo tempo, era uma linguagem difícil, né? E que o público está acostumado com o tipo de filme. Não é que precisaria ser filme de chanchada ou como foi na Itália lá o Telefone Bianchi, aqueles filmes totalmente escapistas. Não é que tinha que ser sempre. Poderia ter filme sério, como o Roberto Farias fez. Eu acho que ele foi muito inteligente em buscar uma temática mais séria, mas mantendo a narrativa ou formas aí já tradicionais. Eu acho que não tinha problema nenhum. Ele fez essa ponte. Você tem a realidade brasileira retratada no filme, de maneira, para mim,
muito bem retratada. O filme é em cima de um fato ocorrido no nosso país, enfim, um assalto famoso, lendário, inclusive. Na época talvez não fosse ainda tão lendário, mas hoje ele é uma verdadeira lenda aí das histórias aí policiais brasileiras. Ele usa muito da gramática do filme de crime americano, que é uma gramática funcional, ele soube aplicar isso. Então o filme faz essa ponte, e é um filme que foi sucesso, ele conversa bem com o público até hoje. Tanto é que a gente eu assisti pela primeira vez, mas vocês mesmos já viram o filme várias vezes. É um filme que a mim me pareceu muito agradável de assistir, com um ritmo excelente. Não senti os 50 anos de idade do filme de jeito nenhum. Enfim. Então é um trabalho... retrata a realidade brasileira. É bem realizado, tem um bom diálogo com o público. Dá pra pedir o que mais de um filme? Pois é, concordo. Pois é. Legal saber que você, né, já foi o primeiro aí que a gente conseguiu influenciar a ver o filme e gostou, né? E Sim. deu certo. Espero Nada que contra também o cinema novo, ele também tem sua importância, os filmes são muito interessantes. Também tem o outro lado do pessoal que escracha o cinema novo completamente. Também ele é importante, os filmes são muito interessantes, alguns icônicos, inclusive, mas tem espaço para tudo, né? E cinema sem público, ele morre. Tanto é que os movimentos dos dois lados, né? Eu não entendo porque você tem que tomar um lado ou tomar outro. Uhum. É verdade. Né? Você pode acolher os dois. Sim, né? sim. Até porque os movimentos aí, eles têm uma vida até certo ponto curta. Essa proposta mais radical, ela é interessante como ruptura, mas ela dificilmente ela tem um apelo para o público, para ela ser totalmente absorvida pela linguagem e se tornar comum, até porque talvez o propósito dela nem seja esse, né? E o cinema continua vivendo, existindo, porque ele precisa ter um diálogo com o público, né? Senão ele desaparece, né? E a coisa acaba se transformando, né? Sim, em outras coisas e tudo é importante. Mas é isso aí, cara. No próximo episódio a gente vai de Bergman parte 3. Opa! Dando sequência aí. Vai ser o terceiro episódio da filmografia do Bergman que a gente está fazendo aí, né? São 4. E vai ser o próximo que a gente vai lançar aqui no podcast. Mas agradecer a tua participação, Marcos. Opa, é um prazer. Valeu mesmo, cara. Sempre bom tê-lo aqui. Contamos com você em 2018. Opa. Teremos convite. Legal, certamente. legal. Vou ficar feliz em participar de novo, viu? E obrigado pela indicação, adorei. Eu não tinha assistido ao filme ainda. Foi uma experiência maravilhosa mesmo, viu? Show de bola, cara. Valeu, Marcos. Opa. Mais uma vez aí pela parceria. Agora, Fred, tá faltando 1 milhão pra mim aqui, cara. Daqui a pouco eu tô ganhando igual o Marcos, que foi apanhado na última hora. Isso não tá direito, não. Então tá certo. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço! Chega de morte! Quem morreu, morreu! Tá, 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 tá.